Acho que se existe um sentimento que define bem o rei perverso, seria... What? E explicaria tudo o que acontece nesse livro, sem sombra de dúvida. Mas isso vocês só vão entender vendo este vídeo. Então vamos lá. Eu falei que eu ia cair do cavalo, que o tombo ia ser grande. Eu não fazia ideia, eu não sabia do que eu tava falando. Porque olha, meus amigos, o tombo foi grande. Como sempre, não é mesmo? Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos dar continuação à trilogia, falando, né, na verdade, sobre a trilogia do Povo do Ar. E vamos falar hoje sobre O Rei Perverso, o segundo livro dessa trilogia, da Holly Black. E meus amigos, que livro! Que livro! Na verdade, eu já terminei de ler a trilogia, então logo mais vocês já terão aí a minha opinião sobre a terceira também, e quem sabe um apanhado geral no IGTV, se vocês quiserem, não sei, um bate-papo talvez, deixem aí nos comentários, quem sabe. Se você ainda não conhece essa trilogia, ou se você ainda não conhece essa autora, corre lá que ela é maravilhosa e vale super a pena. E vamos aí para uma sinopse geral aí do que foi O Rei Perverso. No primeiro livro, né, nós terminamos aí com a Judy dando o reinado ali pro Cardan e ficando tudo meio ali, tipo, então, não entendi. Tudo isso na tentativa, vamos dizer assim, de proteger o irmãozinho dela mais novo, então ela mandou o Oak para o mundo humano junto com a Vivienne, para que ele pudesse ficar seguro lá e longe do padrasto dela, que também não tinha intenções muito boas ali pro garoto, e enfim, para proteger ele de todas as tramóias e de toda a politicagem, e para que ele crescesse no mundo diferente daquele que foi o que ela cresceu, completamente desprotegida ali, enfim, sendo usada por todo mundo, sendo traída várias vezes, que aconteceu ali com ela, inclusive pela própria irmã. Hello, Tarim. Então, ela envia o irmão dela na esperança de que o irmão dela, num futuro não muito longe, possa ali ser um governante melhor, um governante mais justo. E que também, com tudo isso, ela possa ter a chance de finalmente, quem sabe, talvez, ser uma cavaleira ali, estar do lado daqueles do poder e ser mais respeitada, quem sabe, não é mesmo? E ali, como ela fez um acordo com o Cardan de que ele servisse ela durante 1 ano e 5 dias, 1 ano e alguns dias, enfim, ela tem o rei ali sobre seu poder, sem que ninguém saiba que, na verdade, quem controla o rei é ela. E ele meio que faz as coisas que ela manda contra a vontade dele, enfim, os dois não se entendem muito bem. E essa relação, que era uma relação claramente de ódio, se intensifica um pouquinho, apesar de que você nota que os dois ali tem ali alguma coisa ali, um sentimentozinho recolhido da parte de ambos ali, mas que Judy, que é quem narra a história pra você, faz questão absoluta de negar, de esconder, de fingir que não existe e de fazer a egípcia, né, nada está acontecendo. Judy foi nomeada como senescal, enfim, é a conselheira ali do rei, e ela tem ali agora grande poder ali e grande voz de fala, e querendo ou não, os féricos são obrigados a obedecê-la agora que ela está ali sobre a proteção do rei, que é ali uma coisa que ela quis por muito tempo, não da maneira como ela esperava que ela teria, né, que ela esperava ter o poder através do príncipe Daim, mas aconteceu todo aquele derramamento de sangue, onde morreram praticamente todos os herdeiros ali do rei, do antigo rei. Mas tudo bem, não é mesmo? Fazer o quê? Faz parte da vida, né? E bola pra frente. Então ela e o Cardan têm ali uma relação ali meio de amizade, meio de ódio, né? Ele não concorda com o fato dela estar dominando ele e de mandando nele, porque ele nunca teve ninguém mandando nele, não é mesmo? Ele nunca esteve abaixo de ninguém. E você vai entendendo ali um pouquinho mais das motivações do Cardan e vai descobrindo algumas coisas sobre o passado dele ali e tal. E você entende porque ele é aquela pessoa, enfim, N coisas acontecem. E uma delas é que você começa a entender
que tudo aquilo que o Cardan sempre mostrou pra Judy, na verdade, é uma armadura, é uma máscara que ele usa pra se proteger, porque ele já foi muito magoado, os próprios irmãos dele mais velho já rejeitaram ele, enfim, maltrataram ele, e as pessoas de uma forma geral, inclusive a mãe dele maltratava ele, enfim, não se importava muito com ele. O Cardan era mais uma moeda de troca, enfim. E, enfim, não é mesmo? Você vai entendendo um pouquinho mais sobre o príncipe, não que justifique as ações dele, né? Nada justifica as ações dele, mas você entende melhor ali porque ele é do jeito que ele é. E ali a Judy já se passou ali, quando a história começa, já se passou uns 5, 6 meses mais ou menos, e ela vê que faltam poucos meses para ela perder o controle sobre o Cardan e ele poder fazer o que ele quiser, inclusive dar o pé na bunda dela e mandar ela se lascar, porque ele é o rei e ele pode tudo, não é mesmo? Se como príncipe ele já infernizava a vida dela, como rei seria um inferno, não é mesmo? E ali ela fica tentando e bolando os jeitos de que ele possa obedecer ela por mais algum tempo, enfim, muitas coisas acontecem. E a Judy, ela tem que tomar uma decisão muito importante, aliás, várias decisões importantes, enquanto ela tem que lidar com o fato dela não poder mais contar com o padrasto dela, que era ali uma figura paterna muito importante para ela, alguém que ela, apesar de tudo, amava muito. Ela tem essa relação de amor e ódio com o Madoc muito, enfim, né, muito ali na cara, porque ele criou ela, ele cuidou dela, ele colocou comida na mesa dela, mas ele matou os pais dela e ele quis usar o irmãozinho dela mais novo pra chegar no poder. Então, obviamente, o cara não presta. Então, a partir daqui, talvez eu dê alguns spoilers. Se você é um pouquinho sensível a spoiler, talvez seja interessante que você não veja mais esse vídeo antes de terminar de ler os livros. Então, aviso dado, não quero reclamações depois, ok? Beleza? Ok. Então, a Judy fica ali tentando, né, decidir como que ela vai fazer as coisas. Enquanto isso, se desenrola o casamento da irmã dela, que furou o olho dela, pegando o carinha que ela queria ficar. Parabéns, hein, Tarim? Joia pra você. E ela vai fazer o quê, né? Ela quer que a irmã dela seja feliz, ela meio que ameaça o Loki para que ele não machuque a Tarim, não fira a Tarim, não magoe a Tarim. E faz o que ela pode ali para desejar que a irmã dela seja feliz, né? Seja feliz, se é isso que você quer, o que eu posso fazer sobre isso? E no dia do casamento da irmã dela, ela recebe ali uma informação ali um pouquinho privilegiada de que tem umas coisas bem sinistras acontecendo no reino, e como quem de verdade comanda aquele reino é ela. Aliás, o poder começa a subir um pouquinho para a cabeça dela, e aí, meus amigos, o tombo é grande, porque quanto mais alto você sobe, maior é o tombo, não é mesmo? E aí, a Judy, ela vai investigar ali o que tá acontecendo, o que tá rolando, qual que é o BO. E ela é traída por um dos amigos que ajudava ela, que fazia parte ali do pessoal que ajudava ela ali, quando ela ainda era uma das espiãs do Príncipe Daim, outros espiãs que nem ela, que é o Fantasma, né? Que ele é um dos que ajudou ela, enfim, ensinou várias coisas pra ela. Ela é traída por ele e acaba sendo levada como ali braço direito do rei, e todo mundo já imagina ou suspeita que os dois ali têm algum envolvimento romântico. Ela acaba sendo levada pelo reino submarino, que era mais ou menos ali quem deveria ser a noiva do Cardan, que era o que todo mundo esperava que acontecesse, que em algum momento ela e o Cardan se casassem por uma união entre terra e mar. Então ela é levada para o reino submarino por uma das rainhas, né, que deseja ali ascender ao trono, e ela só será, porque foram feitas ali algumas ameaças ali contra o rei, né, e o rei não aceita, né, as ameaças, e dá ruim, óbvio que dá ruim, não é mesmo? E aí a Judy é levada para o reino submarino, é torturada, enfim, eles tentam enfeitiçar ela, mas graças ao acordo que ela fez com o Daim lá no primeiro livro, ela acaba não sendo de fato enfeitiçada, mas ela finge que é enfeitiçada só pra, né, continuar o rolê. E eles meio que pedem ali, enfeitiçando ela, enfim, pra que ela, quando for possível, pra que ela mate o Cardan, quando for possível, quando ela encontrar ali uma brecha e que não tenha ninguém perto dela, enfim, né, o plano perfeito, só que não. E ela vai ali no rolê como se estivesse, né, como se estivesse de fato sendo enfeitiçada pelo irmão dele, que foi quem tentou tomar o reino.
E ela é devolvida depois que Cardan faz um acordo ali um pouco duvidoso com a rainha submarina para levar ela de volta. Ela acaba sendo devolvida para casa do padrasto dela, que é o pior cenário que ela pode imaginar, não é mesmo? E querendo ou não, ela e o pai dela meio que acabam, como eu poderia dizer, eles acabam fazendo ali um acordo, né? Porque o negócio tá pior do que a gente imaginava, a gente se junta, depois a gente se resolve as nossas diferenças. E ela acaba meio que ajudando, né? Ela e o pai dela se unem ali para eles tentarem resolver, porque tá um problema muito grande, a guerra é iminente, vai dar treta logo logo. E a Judy, o que ela menos quer, o que todo mundo quer, é que não tenha uma guerra. Mas ali, algumas coisas começam a acontecer, o rei é envenenado, ele quase morre, a Judy tem que barganhar com o irmão dele mais velho, o Balek, enfim, é uns nomes estranhos, que é bem difícil de falar, enfim, o irmão dele mais velho que tentou tomar o reino. E pra ela poder ali salvar ele, ela acaba matando o irmão dele. Ela dá o antídoto pra ele, salva o rei, tudo lindo, maravilhoso. Só que o pai dela, espertamente, padrasto dela, na verdade, né? Espertamente se aproveitando ali daquele momento de fragilidade dela, do Cardan, enfim, dos dois, porque tá tudo ruim ao redor deles, eles estão perdendo aliados e as pessoas estão passando pro lado do padrasto dela, que já é um general muito respeitado, enfim. Ele pega metade dos soldados do rei e cai fora. Tudo isso com a ajuda da Tanin, que finge ser a Judy. E como o Cardan estava ali meio envenenado, ainda meio mais para lá do que para cá, ele acaba dando ordem para que os soldados vão, acreditando que aquela ali diante dele era a Judy. Então Madoc leva metade dos soldados e aí a coisa que estava ruim fica ainda pior. Ali, naquele momento, meio desesperada, a Judy meio que surtando porque vai dar ruim e ela precisa da ajuda do Cardan e os meses estão acabando e o irmão dela vai ser arrastado para tudo aquilo e guerra e morte e ela já imagina todos os piores cenários possíveis e imagináveis ali na cabeça dela. E Cardan faz ali uma proposta para ela das mais loucas. Ele propõe que ela se case com ele para que ela possa ser rainha. Como rainha, ela não precisaria obedecer a ninguém, inclusive não precisaria obedecer a ele, ela poderia dar as próprias ordens e fazer o que ela quisesse. Como os dois ali já estão meio que envolvidos romanticamente, né? Apesar do romance ter bem pouco destaque nessa história, o que eu achei, na minha humilde opinião, um ponto um pouco fraco, porque já que ela estava querendo desenvolver o romance, então que ela desenvolvesse o romance, não deixar essas coisas pela metade. Mas isso aí é um outro problema que a gente vai falar no outro livro, nas minhas considerações finais sobre a trilogia. Enfim, ela acaba aceitando, os dois se casam, porque ao contrário do casamento humano, o casamento férico, não precisa que ninguém seja testemunha, só os dois dizendo, eu aceito, faz uns votos lá, beleza? Os dois estão casados, pronto, e acabou. Nesse meio tempo, os guardas descobrem o irmão dele morto e ele obviamente entende que quem matou o irmão dele foi a Judy. E a Judy só matou ele para defender o Cardan, para conseguir o antídoto, enfim, ela não tinha muita escolha, ela tinha que matar, então ela escolheu matar porque ela já estava acostumada com isso. E você não entende muito bem qual vai ser a posição de Cardan depois de tudo isso. Porém, eles logo são chamados para ter uma conversa ali bem sinistra com a rainha do reino submarino. E a rainha do rei submarino, porque o Balek era o emissário do reino submarino na Terra, mesmo ele mesmo sendo da Terra, whatever. E ela exige vingança pela morte dele, que só pode ter sido pelas mãos da Judy. Quem mais se beneficiaria com tudo isso? E Cardan, ciente de tudo isso e não querendo ser desafiado mais por ninguém, finalmente mostra os poderes que ninguém imaginava que ele tinha. Aliás, foi um dos momentos que eu falei, uou, peraí que o cara tem poder. Que quando eles são empossados rei, a terra, né, a terra mesmo, né, a natureza, enfim, as coisas começam a responder ao rei, que é o que acontece com Cardan. E mesmo a Judy, tendo ciência disso, ela não imaginava que o Cardan poderia ser assim tão forte. E ali ele mostra o poder dele para a rainha do reino submarino e diz, peraí,
Tudo bem, beleza, admito, ela fez cagada, ela fez merda, entendi que ela fez merda, mas quem é o rei aqui nessa meleca sou eu. Quem manda nessa bodega sou eu. Então baixa a tua bolinha aí, que não é bem por aí que as coisas vão. E aí a rainha acaba tendo que baixar a bolinha dela, mas ela pede que a filha dela seja a nova emissária, né, do reino submarino, e que a Judy receba uma punição adequada. A Judy fica ali toda tipo, e agora, gente, e agora? Ninguém sabe que eu sou rainha, eu sei que eu sou rainha, mas ninguém sabe que eu sou rainha. Fica toda confusa ali, nessa confusão toda dela. Cardan, espertamente, se é que eu posso dizer isso, acaba exilando a sua nova esposa ao reino humano como punição pelo que ela fez, até que alguém da coroa possa perdoá-la. Nas entrelinhas, até que ele possa perdoá-la. E ela fica muito brava, e a gente também fica muito brava junto com ela, mas a gente só vai saber os desenrolares aí do que aconteceu e do porquê ele fez isso. Enfim, ele precisava dar uma punição para ela, porque, querendo ou não, ela matou uma pessoa, enfim, sem perder ali o poder dele, que já estava muito escasso, que ele já não tinha muito poder na mão. Mas se eu te disser que eu não quis tacar o livro na parede depois que eu li esse fim, seria mentira, não é mesmo, meus amiguinhos? Mas entendo, porque tudo isso foi necessário. Depois de você ler o terceiro, você acaba entendendo. Mas que dá raiva, porque a Judy foi do reinado de ser rainha a ser exilada contra a sua vontade. Então é isso, meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dessas resenhas que eu estou fazendo aí, desses livrinhos que eu estou lendo aí para alegrar a minha quarentena. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, que me ajuda muito, compartilhem esse vídeo com as coleguinhas que gostam de ver resenhas de livros de fantasia, que não gostam também, se quiserem deixar aí alguma ideia para novos vídeos ou, enfim, novos livros que eu possa ler, podem deixar aí, que eu gosto bastante. Me sigam também nas redes sociais para mais vídeos como esse, vídeos sobre escritas, vídeos sobre livros, séries, análises que eu costumo fazer aí no canal. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!